O Congresso Nacional vem dando o pontapé inicial à Comissão Parlamentar de Inquérito dos atos de 8 de janeiro. O presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, fez a leitura do requerimento que cria o colegiado em uma sessão após o governo mudar de postura e passar a apoiar a investigação. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o deputado André Fernandes, do PL do Ceará. Tudo bem, deputado? Bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Tudo bem? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Deputado, com a soltura de Anderson Torres, o senhor acha que a CPMI vai convocá-lo para prestar depoimento? O que ele pode também esclarecer ainda sobre os atos? Existe sim essa possibilidade, até porque tudo que aconteceu até agora com Anderson Torres, de fato, um abuso de autoridade, alguém que foi preso por suposta omissão, que sequer estava no Brasil, que passou mais de 100 dias preso, quando outras pessoas comprovadamente estavam lá, dentro do Palácio do Planalto, e nada fez diante dos vândalos, esses estão soltos. Então, com certeza seria interessante ouvir o que Anderson Torres tem a dizer, mas dessa vez em público, não dentro da cadeia, não sob efeito de pessoas que estão passando por problema psicológico, não ali em um lugar onde ninguém sequer tem acesso ao inquérito ou ao que ele está depondo. É interessante que ele venha a público dizer isso, mas obviamente temos que respeitar o momento que ele precisa ter com a família. Bom, na sequência as perguntas dos nossos comentaristas, começando por Luiz Felipe Dávila, deputado conosco. Dávila. Deputado André Fernandes, muito bom dia. Deputado, como é que nós vamos aproveitar essa CPI para esclarecer os fatos de forma transparente e aberta e não transformar numa guerra de narrativas do governo contra a oposição? Porque nós precisamos saber exatamente o que aconteceu. Como é que o senhor vê essa CPI como uma ferramenta para esclarecer realmente o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Dávila, não queremos jamais que a CPMI do 8 de janeiro se torne uma CPI da Covid 2.0, momento em que a oposição aproveitou simplesmente para atacar o governo. Não é essa a nossa intenção. Existem centenas de pessoas, daquelas 1.400, centenas de pessoas inocentes, pessoas que foram presas sem sequer estar lá no dia, na Praça dos Três Poderes. Abuso de autoridade, atos de ação e omissão. Não vamos subir para fazer palanque eleitoral. Se houve omissão, quem foi que se omitiu? Qual foi a parte que teve acesso e que tinha informações, mas não agiu? Não foi o governo Lula? O Lula não tinha ciência? Tudo bem, mas tinha alguém ali no meio que teve ciência e nada fez? Vamos chamar, vamos apurar, vamos ter transparência. Ah, não, foi o alto comando das Forças Armadas facilitou, pensou, vamos chamar também o alto comando das Forças Armadas, sem pender para o lado A ou lado B. O que o povo quer é transparência e da minha parte, Dávila, eu garanto que é isso que vai acontecer. Cristiano Beraldo. Deputado, bom dia. O governo joga em casa, porque é extremamente experiente em CPIs. Passaram pelo Petrolão, pelo Mensalão, enfim, eles sabem exatamente como se organizar para proteger a sua narrativa e influenciar o noticiário. A minha pergunta é, em relação à oposição, já existe um entendimento em relação à estratégia que será necessária para vencer a catimba do governo e conseguir chegar de forma efetiva ao esclarecimento dos fatos? Excelente pergunta. Acredito que nesse momento não seria tão estratégico dizer como será a nossa atuação e em que nós iremos pegar, puxar, pontuar e trabalhar. Mas eu garanto que, pode ter certeza, a oposição se reúne, tem dados, tem informações e por mais que não tenhamos ainda a maioria dentro da CPMI, vamos trazer fatos que o povo brasileiro vai entender de fato o que aconteceu no 8 de janeiro. E, deputado, quanto a formação da comissão vai influenciar no resultado, no andamento da CPMI, os parlamentares que fazem parte da comissão, da composição? Olha, você já tem aí um quadro se formando, as indicações do PL, União, PT já foram feitas, MDB está fazendo agora. O clima que se cria hoje é que dentro ali da comissão tenhamos um nome neutro, nome imparcial para presidir. Hoje esse nome é o Arthur Maia, deputado do União Brasil. Acredito que ele consiga agregar tantos votos lá
da oposição, como também os votos da base governista. O que acontece e que está tendo em uma só voz é que o que nós queremos é transparência. Existe sim alguns ali que são um pouco mais radicais, e eu estou falando da base governista, que estão querendo entrar na CPMI para fazer barulho, para brigar. Esses estão sendo cortados. O fato é esse que Lindbergh Farias sequer vai participar da CPMI. O que a gente quer é elucidar os fatos, é entender o que aconteceu, sem ficar fazendo politicagem, sem ficar fazendo o povo de palhaço, que paga caro, inclusive, para que uma comissão dessa aconteça. Deputado, de qualquer forma, o senhor acha que com os trabalhos da CPI, muitas vezes tomando o tempo dos parlamentares, as discussões como o arcabouço fiscal, até a reforma tributária, essas discussões vão ficar em segundo plano ou não necessariamente? Não necessariamente, mas pode acontecer sim. Inclusive, essa é uma das preocupações do governo. Se temos aí 3 CPIs acontecendo na Câmara dos Deputados e uma CPMI acontecendo no Congresso Nacional, que essa pode ter, e aí eu não estou afirmando, mas pode ter o dedo do governo nos fatos das questões de omissão, obviamente que o governo não vai ter ali um estímulo ou um cenário para aprovar arcabouço fiscal, reforma tributária, seja lá o que for, se o Brasil estiver olhando para a CPMI. Então, assim, é uma preocupação do governo, é uma preocupação válida e acredito que pode sim acontecer. Deputado André Fernandes, mais uma pergunta de Luiz Felipe Dávila. Deputado, essa história do esclarecimento, que eu acho muito bom, essa postura do senhor, colocar assim, queremos esclarecer os fatos, é possível que isso crie mais constrangimento ainda no governo? Porque hoje em dia todo o holofote das acusações, entre aspas, está evidentemente na atuação dos seguidores do presidente Bolsonaro. Mas isso pode trazer à tona também, criar um enorme constrangimento político para o governo. O senhor acha que isso é o que as investigações poderão levar? Ou seja, quem tem a perder com essa CPI não é a oposição que já está no banco dos réus desde o dia 8 de janeiro, mas sim o governo? Excelente pergunta, Dávila. Eu, por exemplo, nessa semana, estive na Polícia Federal depondo em um inquérito que o ministro Alexandre de Moraes abriu contra mim. Por quê? No dia 8 de janeiro eu fiz uma crítica ao ativismo judicial. E ela se tornou real quando o ministro, por causa disso, abriu um inquérito. Como não tinha que envolveu também nos atos do 8 de janeiro, ou seja, para me investigar por suposta participação. Assim fez com várias personalidades, assim fez com várias figuras públicas e assim fez com as 1.400 pessoas que sequer participaram dos atos. Tem relatos de Uber que passavam ali no QG para buscar pessoas que foram presas. Tem relato, e a gente precisa checar, que tinha gente que nunca foi para frente de um quartel ou nunca sequer esteve na Praça dos Três Poderes, mas que no dia esteve no QG de Brasília e que foi presa. Então, assim, são fatos que, com certeza, nós vamos mostrar para o público. Quem, nesse momento, está mais se preocupando é o governo. A oposição já está sendo taxada como aqueles que fizeram os atos de vandalismo do 8 de janeiro. Se é o Bolsonaro, se são os eleitores do Bolsonaro, se são os patriotas ou se somos nós da oposição, isso aí é o que o público está entendendo até o momento. O governo até agora está como um bom mocinho, por mais que tenham omissões de G. Dias, por mais que tenha relatos de que a BIM informou a pelo menos 48 órgãos do governo federal, por mais que o ministro Flávio Dino, no dia anterior, tenha emitido uma nota após receber o direcionamento do diretor-geral da Polícia Federal, tenha emitido uma nota para o governo do Distrito Federal falando que poderiam acontecer atos antidemocráticos naquele final de semana e que autorizaria a Força Nacional a agir para evitar, e nada fez. Por mais que tudo isso tenha acontecido até agora, o governo está como um bom mocinho e nós estamos como os criminosos no banco dos réus. E são, sim, com certeza, o constrangimento vai para o governo e é por isso que eles tanto se preocupam. Dávila. Beraldo. Pois é, deputado. De um lado, nós tivemos um governador eleito que foi afastado, tivemos centenas de pessoas presas, tivemos imagens que revelam que a atitude omissa dos responsáveis pela segurança do Palácio do Planalto estão isentos até o momento. Quer dizer, tem muita confusão. E aí, quando a gente olha para a Justiça, essa investigação acontece a portas fechadas. A gente não consegue ter detalhes e entender o que está acontecendo ali, qual é a lógica que eles estão desenvolvendo. Dá uma ideia para nós
qual é o horizonte de tempo que a CPMI terá para ouvir figuras essenciais para a gente entender o que exatamente aconteceu ali e quando a gente pode esperar que essas oitivas aconteçam? Excelente pergunta. Já no começo da CPMI, teremos quadros formados. Obviamente, a base governista vem com requerimentos para convocar pessoas ligadas a Jair Bolsonaro, é o que eles querem. Inclusive, esse é um dos planos do governo Lula, é destruir Bolsonaro, não é melhorar o Brasil. Obviamente que a base governista vem com isso. Nós vamos trazer fatos, pessoas importantes para ser ouvidas, pessoas essas que cometeram abuso de autoridade, pessoas essas que, inclusive, estiveram, e eu acabei de citar aqui alguns dados, pessoas que estiveram lá no QG, mas que não foram para a Praça dos Três Poderes, pessoas de 79 anos de idade que estiveram lá na Câmara dos Deputados relatando, olha, eu fui preso porque eu estava lá no QG. Então, vamos trazer essas figuras, vamos primeiro mostrar para o povo quais são os tais golpistas que foram presos, senhorinha de 79 anos de idade, criança de 8 anos de idade que foi detida no primeiro dia, ali eu estou falando do dia 9 de janeiro. Primeiro ponto é mostrar a arbitrariedade. Segundo ponto, vamos aos fatos. Ação e omissão. Quem quebrou? Tinha um vândalo lá nas imagens quebrando, incentivando e tudo mais. Vamos chamar essa pessoa. De quem você recebeu essa orientação? Qual era a sua intenção? Até que ponto você queria chegar? Por que foi que você fez isso? Essas são as perguntas que até agora está sendo feito lá dentro do STF, mas que ninguém está tendo acesso à resposta. Eu fui depor na Polícia Federal, mas eu não tive ainda acesso ao inquérito que me investiga. E assim está acontecendo com 1.400 pessoas em todo o Brasil. Então, já no começo da CPMI, vai ter essa transparência e, com certeza, o povo brasileiro vai ficar sabendo de toda a verdade. Deputado federal André Fernandes, do PL do Ceará, participando hoje do Jornal da Manhã, agora 8h51. Deputado, qual a previsão, na opinião do senhor, para o início realmente da comissão e qual o tempo de duração dela? Serão sessões diárias, muito longas? Olha, muito se diz lá em Brasília que em Brasília tudo pode acontecer, inclusive nada. O regimento interno das casas são feitos uns regimentos presidencialistas, ou seja, tanto o Arthur Lira lá na Câmara tem superpoderes, como o Pacheco no Senado Federal tem superpoderes. Então, por mais que no regimento tenha dizendo que, após lido o requerimento de abertura de CPI ou CPMI, tenha-se os líderes que indicar os seus membros, não determina prazo. E aí, se eles demorarem a indicar os seus membros para formar a CPMI, resta a oposição entrar com o mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal. Corte essa que eu não sei se está tão interessada que essa CPMI aconteça. Então, assim, é um jogo muito difícil. Parece que o sistema está todo aparelhado. Parece, e eu não estou fazendo aqui uma afirmação, mas o que entende-se, e pelo menos ali roda dentro dos corredores de Brasília, é que pode haver uma sessão semanal dessa CPMI. Deputado, deve haver a tentativa de se convocar o ex-presidente Jair Bolsonaro para prestar depoimento à CPI. O senhor acha que isso é possível ou não? Jair Bolsonaro não estava no Brasil há muito tempo quando os atos do 8 de janeiro aconteceram. Agora, como eu falei, eu não tenho dúvida que a base governista vai ou pensa em convocar Jair Bolsonaro numa ideia de colocá-lo no banco dos réus. Agora, eu não sei se a base governista seria tão burra, e eu falo isso sem medo, seria tão burra a ponto de convocar Jair Bolsonaro para uma comissão de inquérito dessa. Acredito que eles não teriam essa coragem. Colocariam o Bolsonaro em uma total evidência que eles não querem que aconteça. Pelo contrário, querem apagar Jair Bolsonaro. Acredito que por parte do próprio Jair Bolsonaro, ele não seja contra ser convocado. Se for de falar, ele vai falar. E é bom que fale abertamente para o público. E não dentro de uma salinha fechada na Polícia Federal, onde ninguém vai ter acesso às informações, às perguntas e às respostas. Deputado, em 30 segundos, a CPI regimentalmente tem, enfim, 3 meses para funcionar, mas o senhor acha que os trabalhos podem ser estendidos? Em 30 segundos, por favor. Não tenho dúvida, com certeza os trabalhos podem sim ser prorrogados, até porque eu acredito que hoje o que nós temos é só a pontinha do iceberg.
várias coisas podem acontecer. Então, eu não tenho dúvida que pode ser prorrogado e depois pode ser prorrogado de novo, quem sabe aí acabando o ano e o governo sem perceber o que perdeu. Deputado, muito obrigado. Bom trabalho.